Borketov, Haverim, como é que vocês vão? Tudo bem? Vamos aqui fazer a leitura da nossa segunda parte, da nossa Parashá Shavua, tá? Da nossa porção semanal de Kitavot. Estamos no livro de Deuteronômio, vamos fazer a leitura aqui do capítulo 25, versículo 12, tá? Sem mais delongas, diz assim: Ki tehale la'ase et kol ma'asá Tevoaterra Bashaná Hashelishit. Então, ok. Quando você terminar de separar ali todos os seus dízimos, né, da produção Bashaná Hashelishit do terceiro ano, Shana Hamasê, né? Ou seja, será um ano de dízimo. Olha o que acontece. Continuando assim. Venatatá, La Levi, Lagué, Laiatom, La Amaná, tá? Ou seja, você vai fazer o que? Você dará ao levita, você vai dar ao estrangeiro, alguém que estiver no seu meio, a viúva, tá? Desculpa. E continua. Vealu, Bishareha, Vesaveu, tá? Para que eles possam o quê? Eles possam se satisfazerem e comerem em suas cidades. Tá? Esse é o nosso primeiro versículo aqui, o versículo 12 da nossa porção da semana. Então, continuando com toda a questão, teve lá a primeira parte, teve a questão do bicurim, que era as primícias que era trazida a Deus. Agora o versículo 12 continua com a questão do dízimo, tá? Todos os dízimos da produção no terceiro ano. Amigos, eu vou falar para vocês a verdade, tá? Esse assunto ele é bem complexo. Por que ele é complexo? Você tem que entender toda a questão de como era feito o macer, o dízimo, como era separado, tá? Eu vou tentar explicar aqui dentro de um comentário de Rashi para nós podermos entender todas essas questões, porque nós lemos aqui. Nós tivemos o Bikurim, que era as primícias dadas ali, levada ao templo, quando eles tomavam posse, quando eles estivessem estabelecidos na terra de Israel. E agora nós chegamos aqui no dízimo. Como diz o próprio versículo, Shana Hamasê, será um ano de dízimo. Aí vai falar assim bem no final, né? Que no caso você dará ao levita, ao convertido, ao órfão e à viúva, para que eles possam comer até se satisfazerem em suas cidades. Só que o versículo fala assim, a produção do terceiro ano. Como assim a produção do terceiro ano? E o primeiro ano e o segundo, o que se fariam então? Eu já expliquei na Parashá aqui, justamente como era feito tudo isso aqui, tá? Naquela Parashá que comenta como o povo de Israel tinha que ir 3 vezes a Jerusalém ali para comemorar Pesach, Shavuot e Sukkot, as 3 festas da peregrinação, e lá nós falamos um pouquinho de um dos dízimos, tá? Só você puxar aí, dar uma olhada, seguir na ordem, quando chegar aqui você vai entender. Mas vamos lá. Vou pegar uns comentários de Rashi para a gente poder entender aqui, ó. O ano do dízimo. Rashi fala assim: o terceiro ano de cada ciclo de Shemitah, tá? Que era chamado o ano do dízimo. Porque ele difere dos 2 anos anteriores, na medida em que nele é separado apenas um dos dízimos que foram separado nos anos precedentes, tá? Olha só. Durante o primeiro e o segundo anos, os dízimos separados são o Maaser Rishon, que é o primeiro dízimo, né? Como diz o versículo, fale aos levitas e diga-lhes, quando você pegar dos filhos de Israel os dízimos, tá? Isso aqui tá lá no Números capítulo 18, versículo 26. B. Maaser Sheni, o segundo dízimo, tá? Como diz o versículo, você comerá diante de Hashem, seu Deus, os dízimos do seu grão, do seu vinho e do seu óleo, e assim por diante, que está lá em Deuteronômio, como eu falei, nós já lemos aqui no capítulo 14, versículo 23. Então, você tem a primeira parte do dízimo no primeiro ano, e você tem a segunda parte do dízimo, que era aquele que você levava para Jerusalém para comer lá durante as 3 festas de peregrinação. O terceiro, agora vem a Torá e nos ensina que no terceiro ano apenas um destes 2 dízimos é separado. E qual é este? É o primeiro dízimo. Neste terceiro ano, em vez de separar o segundo dízimo, deve-se dar o dízimo para os pobres. Pois, como diz o nosso versículo, você deve dar para o levita e assim por diante, o órfão e a viúva. O que lhe pertence, ou seja, o primeiro dízimo,
E o versículo continua dizendo para o convertido, o órfão, a viúva, fazendo assim referência ao dízimo dos pobres. Tá? Como eu falei, amigos, é difícil, porém é bem literal. Então você tem o primeiro ano, você tem o segundo e tem o terceiro. Tá? E aqui Rashi ele explica todo como que era feito. Tá bom? Então vamos continuar aqui. Você dirá diante de Hashem seu Deus, eu removi as coisas santificadas de casa, eu também os dei ao levita, ao convertido, ao órfão e à viúva, de acordo com o seu mandamento que você me ordenou. Eu não transgredi seus mandamentos. Olha só, o que quer dizer eu removi as coisas santificadas de casa? Refere-se primeiro ponto, o segundo dízimo, tá? E B, netá revaí, o fruto em seu quarto ano de crescimento, tá? Que devem ser trazidos para Jerusalém para serem comidos lá em um estado de pureza. Assim o versículo nos ensina que alguém que atrasou por 2 anos em trazer esses dias para Jerusalém, deves levá-los até este momento do terceiro ano. Então, por isso que fala aqui, eu removi as coisas santificadas. Por que santificada? Porque eram santificadas para Deus no primeiro, ou seja, ele acabou atrasando. Continua santificado, tá? Continuando aqui. Também deu ao levita, ao convertido, ao órfão, à viúva, como nós já explicamos, tá? De acordo com o seu mandamento que você me ordenou. Eu não transgredi nenhum dos mandamentos. Eu não me esqueci, tá? Eu não comi nada enquanto estava de luto, que é proibido para o sacerdote comer quando está de luto. Tarash fala que a partir daqui nós sabemos deduzir que segundo diz está proibido a ser comido, né, por um onem. Onem é a pessoa que está de luto, tá? Ou seja, aí ele vem falar aqui que o Kohen Gadol ele não poderia nem se lutar ali pelos parentes até mais próximos ali, tá? Para que ele não acabasse se contaminando. Continuando aqui. Eu não eliminei nada dele enquanto estava em um estado de impureza. Eu não dei nenhuma parte dele para o morto, tá? Eu escutei a voz de Hashem, meu Deus, e fiz tudo como ele me ordenou. Eu não eliminei nada dele enquanto estava em um estado de impureza. Tanto se eu estivesse impuro, eu alimento puro. Tanto se eu estivesse puro e ele impuro, tá? Tô lendo um comentário de Rashi para você entender o que quer dizer esse versículo. Mas onde a Torá advertiu a esse respeito? Você não poderá comer dentro de suas cidades o dízimo, tá? Por quê? Porque a pessoa ela estava em um estado de impureza. Ou seja, o versículo aqui trata da proibição de comer em um estado de impureza. Em relação aos animais consagrados para serem ofertados como sacrifício, mas que posteriormente tornaram-se... em relação aos animais consagrados para serem ofertados como sacrifício, mas que posteriormente tornaram-se defeituosos e, consequentemente, impróprios para esta finalidade. A Torá diz, você não pode comê-lo dentro de seus portões, ou seja, dentro das suas cidades. O impuro e o puro juntos. Você pode comê-lo. Deixa eu tentar explicar isso aqui. Nós já falamos sobre isso aqui. Então, quando você ia levar o animal para fazer uma oferenda para Deus, passou-se um tempo, aquele animal se tornasse impuro, você poderia comê-lo normal, mesmo se você estivesse num estado de impureza, tá? Dentro da sua cidade, porque não era mais um animal kasher, um animal santo ali para oferecer a Deus. Então, você poderia comê-lo, tá? Esse segundo dízimo, no entanto, você não deve comê-lo em estado de impureza, conforme mencionado em outro lugar, tá? O segundo dízimo, questão das festas, que era levado lá, a pessoa tinha que estar num estado de pureza, tá? Porque era oferecido a Deus. Continuando. Olhe de sua morada sagrada no céu e abençoe seu povo Israel. E a terra que o Senhor nos deu, como o Senhor jurou aos nossos pais, uma terra onde flui leite e mel. É só essa porção, como eu falei, é bem curta mesmo. Tá, meus amigos? Não vamos estender muito. Como eu falei, ele é uma parte complicada, você tem que ter entendido de todos os outros dízimos lá atrás, tá? De todos os maceiros, como era feito o bicurim, a oferenda, como era feito a doação para os pobres, para as viúvas e para os órfãos ali, tá? Nós damos uma pitadinha aqui no comentário de arte para nós entendermos onde se encaixava cada um, que eu espero que tenha entendido, tá, Mauri? Mas qual que é a mensagem por trás de tudo isso? A mensagem é o que nós vemos sempre a Torá nos falando aqui.
Desculpa. Eu escutei a voz de Hashem. Meu Deus, eu fiz tudo que você me ordenou. Pode muitas vezes parecer que você não entenda algo que Deus peça para você, dependendo da situação. Mas entenda uma coisa. Quando você faz algo, tá? Para Deus, mesmo que você não compreenda, mas foi Deus que pediu, Deus lhe recompensa. Tá? Ah, Mauro, eu vou fazer isso pela recompensa. Não, entenda-me, nós já falamos muito bem isso. Um decreto de Deus, um ruquim, que é o mandamento que você não entende do que se trata, mas você mesmo assim o faz, isso demonstra o quê? Uma grande emuná em Deus, uma fé em Deus, porque você faz mesmo sem entender. Como o povo de Israel disse lá, quando eles foram receber a Torá, faremos e depois nós ouviremos. Tá? Ou seja, nós vamos fazer depois, nós vamos procurar entender. Tá? Para que nós viemos aqui entender o propósito dos mandamentos de Deus, que é nos tornar pessoas melhores. Você vê que você vai ofertar a Deus por você ter conquistado algo, tá? Que é o bicurinho ali, você levava as primícias para Deus. Aí você tem um dízimo que você separava de toda a sua colheita. Disso ainda você tirava para os pobres, para as órfãs e as viúvas. Você tem que entender que tudo que está na tua mão, tudo que chega até você, aqui eu vou deixar um detalhe bem específico para que as pessoas entendam bem. Não importa, entendam bem, não importa a religião, o que você faz. Todo mundo, Deus permite que tenha algo. Todo mundo Deus sustenta. Tá? Não é porque você, eu estou na religião verdadeira, Deus está me abençoando. Tira isso da sua cabeça. Tá? Deus sustenta a todos. O sol nasce para todos. Tá? A única diferença que você vai ter dentro desse contexto que você coloca como religioso, entendeu? É saber o motivo que está vindo a parnassar o sustento de Deus para você. Tá? Essa é a diferença. Então não se ache melhor porque um ou outro tem e o outro não tem, achando que é porque você está seguindo a religião correta. Até porque não se tem religião. Religião é algo criado pelo homem. Você não vai achar a palavra religião dentro da Bíblia. Isso é criado pelo homem. A Torá, o judaísmo não é uma religião. Eu já expliquei isso aqui. Então, entenda bem. Se você está recebendo algo, você está contribuindo para que ajudem a todos, viúvas, órfãos, necessitados. Você sabe de onde está vindo isso daí. Como o próprio versículo diz aqui. Eu fiz tudo o que você me ordenou, Hashem. Tá bom, meus amigos? Não vamos nos estender mais. Como disse, é uma porção bem curtinha, tá bom? Mais uma vez agradeço você que nos já acompanha aqui já há um bom tempo. Você que é novo no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse conteúdo. Que Mashiach se revele ainda hoje, nos traga, né, a revelação final ainda do mais profundo da Torá. Consulta esse Rebeit Hamikdash. Se não, amanhã estaremos aqui novamente com a terceira parte da porção da Parashá Hashavua de Kitavot, tá bom? Que é uma porção bem mais curta ainda, meus amigos. Fiquem com Deus mais uma vez. Todarabá. Bekol Tov, tudo de bom. Atzlahá, sucesso na sua vida e parnassá, sustento vindo da parte de Deus. É o que eu desejo do fundo do meu coração para todos nós, tá bom? Todarabá, Lehitraot. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, amigos.